Obrigado, meus amados. Deus abençoe. Nós temos aqui, irmãos, interações de alguns amados, irmãos amorosos, que estão participando, não é, do culto pela internet. Então, nós temos o nosso irmão Clênio Sérgio. Boa noite, Igreja Amorosa, Paz e Graça. Então, Clênio Sérgio, estou aqui na cidade de Ipswich. God bless you, man. Lá da Inglaterra, conectado com essa igreja maravilhosa. E nós temos também aqui Daniel Farhado. Paz e graça, hermanos. Daniel Farhado, aqui conectados desde Honduras. Deus te bendiga, meu irmão. Só irmãos aqui internacional hoje, hein? A Fernanda Alcântara, boa noite, igreja amorosa. Eu e a pequena Valentina estamos acompanhando tudo de casa. Glória a Deus, glória a Deus. Amados, queria convidar vocês a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 8. Já faz uns 2 meses, pelo menos, eu estava conversando com um irmão amoroso, um irmão que é um homem de Deus que eu respeito muito. Alguns momentos eu sou o pastor dele, outros momentos é como se ele fosse um pai, né? O irmão Edgar, um irmão assim trabalhador, dedicado, homem de Deus, ele e a sua esposa, a irmã Nilda, e ele é um homem que conhece muito assim da terra, da plantação, dos frutos. E nós estávamos falando certa vez sobre raízes, falando sobre árvores, sobre os frutos. E desde então eu comecei assim a meditar e ler sobre isso. E Deus tem movido o meu coração, né, nessa palavra. E lá em João 15, 8 diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Amém? Pai, nós queremos consagrar esse tempo na Tua presença, a Tua palavra, as nossas vidas, os nossos corações. Pai, que tudo que acontecer aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Pai, eu te peço, usa a minha vida na Tua unção, na Tua palavra. Pai, nós estamos com os nossos corações quebrantados, abertos, para ouvir a Tua voz. Nós declaramos o nosso amor a Ti e pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E aí o tema, não é, dessa mensagem de hoje é ser frutífero. E aqui em João 15, 8, Jesus então ele fala sobre isso, que o Pai é glorificado em que deis muito fruto. E é interessante que o texto não diz, o Pai é glorificado em que dê fruto, mas em que dê o quê? Muito fruto. E assim vos tornareis meus discípulos. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos que Deus, Ele promete na sua palavra uma terra abençoada. Nós vemos Deus prometendo isso ao povo, não é? Na saída do Egito em direção à terra prometida, e Ele promete uma terra que produz leite, que produz mel. Depois, se você ler lá em Deuteronômio 8, vai falar sobre a característica dessa terra. Uma terra que tem ribeiros de águas, uma terra que tem frutos. E é interessante porque o texto diz que nessa terra terá ferro, terá cobre. Então todo o sustento que o homem precisa, a terra ela tem capacidade de gerar. E eu queria que você abrisse, por favor, a Bíblia lá em Gênesis, no primeiro capítulo, Gênesis capítulo 1, no versículo 12. Gênesis 1, versículo 12, diz assim: a terra produziu vegetação, toda espécie de plantas com sementes, árvores que dão frutos com sementes. Agora vamos ler o versículo 24.
Então disse: produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, animais selvagens. Então nós vemos que a terra, ela produz esses frutos. E tem algo interessante que no hebraico, não é? O Novo Testamento escrito em grego, o Antigo, boa parte em hebraico, uma parte pequena em aramaico, mas em hebraico diz que a palavra para terra significa Adama. Então a palavra terra em hebraico é Adama. Então a terra é algo precioso que Deus nos deu para que nós possamos, através dela, gerar frutos. Então, qual é o propósito da terra? Diga assim: gerar frutos. Agora eu queria que você abrisse lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 14. Marcos 4, 14. Aqui vai falar sobre a parábola do semeador. E no versículo 14, o Senhor Jesus, ele começa a explicar essa parábola. Porque primeiro ele fala que o semeador saiu a semear, que a semente ela caiu à beira do caminho, ela caiu no solo rochoso, entre os espinhos, e tem aquela que caiu na boa terra, na terra fértil. E agora nós vemos a explicação de Jesus. No 14 diz assim: o lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. Então, na beira do caminho, nós vemos Satanás roubando a palavra. Agora, as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, recebem com alegria. A pessoa tem alegria em receber a palavra. Contudo, uma vez que não tem raiz profunda, não dura muito. É algo passageiro, momentâneo. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da palavra, cedo desanimam. E nós temos aqueles que caem entre os espinhos, que representam aqueles que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza, pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E por último, e as que caíram em solo fértil, representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita a 30, a 60 e a 100 por um. Glória a Deus. Então, na beira do caminho, Satanás rouba a palavra. No solo rochoso, a angústia, a perseguição, por causa da palavra, a pessoa, ela desiste. Entre os espinhos, por causa da preocupação do dia a dia, por causa dos afazeres, sufoca a semente. Mas a boa terra é aquele que se torna fecundo. E quando eu comecei falando da terra, a terra ela tem o propósito de gerar. E nesse contexto dessa parábola, a terra é o nosso coração. Diga assim: a terra é o meu coração. Então, se a terra, Deus a fez, colocando nela toda sorte de suprimento, Deus coloca no nosso coração, que é a terra, a sua semente, a sua palavra, para que da mesma forma produza muitos frutos. Então, esse é o primeiro segredo que fala sobre a terra. O segundo segredo, ele fala sobre a semente. No mesmo texto de Marcos, no capítulo 4, no versículo 26, fala então sobre a semente e diz assim: Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra, noite e dia. Esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz
as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Então a semente, o que ela representa? Ela representa a palavra de Deus. E como funciona esse processo? A semente, que é a palavra de Deus, ela precisa ser lançada no nosso coração, ativando essa terra fértil que é o nosso coração, ou seja, a palavra, ela é implantada. E olha que interessante, no grego, a palavra semente vem da raiz esporos, que é a mesma do sêmen, não é? E no grego, a palavra semente, ela é uma palavra masculina. No português, ela é feminina, a semente. Mas no grego, ela é masculina, o semente. E nós também temos a palavra logos, não é? Que é a palavra também masculina. Então, a própria palavra no grego, ela é a palavra logos. Então, e por ser masculina, o palavra. Então, a palavra e a semente no grego, não é? Onde o Novo Testamento foi escrito, são palavras masculinas. E a palavra semente, ela vem do esporos, que é a mesma origem do sêmen. E na fecundação, num casal, dentro de um casamento, você sabe, não é? A gente não precisa ensinar em detalhes, irmãos? Mas há uma fecundação. E olha que exemplo maravilhoso. O nosso coração é essa terra. E a semente, ela tem um propósito. Ser implantada no nosso coração. E qual é esse propósito? Gerar frutos. E esses frutos são maravilhosos. Porque esses frutos, eles vão, e nós vamos falar mais para frente, eles vão traduzir na prosperidade, no sucesso que Deus tem para nós. Então, lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Então a palavra, ela é implantada, ela é semeada no nosso coração. E essa semente implantada, né, na terra do nosso coração, ela vai gerar frutos. E a palavra, ela vai nos dando segredos e ensinamentos. Lá em Josué 1:8, a palavra diz: medita na minha palavra, dia e noite, para ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito, e assim fará prosperar o teu caminho. Isso é maravilhoso. Quando nós recebemos a palavra, e a palavra de Deus, ela é verdade. A palavra de Deus, semeada no nosso coração, ela vai produzir muitos frutos. O terceiro segredo, nós falamos primeiro da terra, da semente. O terceiro segredo é do processo. Que a semente lançada, ela produz frutos. A 30, a 60 e a 100 por um. E esses frutos, eles são progressivos. Eles vão aumentando. Eles vão crescendo. E assim é a nossa fé. A nossa fé, ela vai crescendo conforme ela vai sendo exercitada, ela vai sendo empoderada. Não dá para nós lermos tudo aqui, mas em Marcos 4 também Jesus fala sobre a semente do grão de mostarda, que sendo a menor semente, quando plantada, gera uma árvore frutífera. Então, nesse processo, a fé que o Senhor coloca em nós, essa fé, ela vai regando essa semente que está sendo lançada no nosso coração, que é a palavra, e o Senhor vai gerando em nós frutos. E olha como isso é interessante. Romanos 5, o apóstolo Paulo diz
que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz experiência. Por sua vez, a experiência produz esperança, que não nos confunde, pelo amor de Deus que é derramado em nosso coração. Então, conforme nós vamos passando por tribulações, o Senhor vai produzindo em nós perseverança. E nesse processo, a nossa fé, ela vai sendo exercitada, praticada, fortalecida. Pode, por exemplo, não é? Você falar assim, nossa, eu estou precisando ganhar mais músculos. Aí você chama um irmão, não é? O irmão Darlan cada vez mais está ali treinando e eu admiro ele. Aí eu falo assim, pastor Rodrigo, eu quero ganhar mais músculos. Aí eu vou sentar então na cadeira, vou ligar para o Darlan, vou falar, Darlan, eu já paguei a academia, vai lá treinar para você ganhar músculo para mim. Vai funcionar? Não vai. Então, a fé, você produz e gera e pratica conforme aquilo Deus determinou e escolheu para a tua vida. Inicialmente, nós temos fé para ser salvos pelo Senhor. Depois nós passamos a ter fé para sermos libertos por Ele. Depois nós passamos a ter fé que nós podemos ser usados por Ele, e agora eu passo a ter fé que Deus pode usar a minha vida para gerar vida em outra pessoa. E esse então é um processo, e aí você gera primeiro a 30, depois 60, depois a 100 por 1, e nesse processo você vai andando de glória em glória, e de vitória em vitória. E é interessante que quando nós olhamos para os dias de hoje, muitas pessoas elas querem ser produtivas. E essas pessoas se tornam mais felizes conforme elas são produtivas. Se você olhar nas empresas, elas estabelecem metas por áreas, metas pessoais, metas individuais. E tudo isso vai falando de resultado em ser produtivo. A irmã Daiane, quando ela gravou aqui o IBA News, no final o que ela disse? Uma semana produtiva. Uma semana produtiva. E eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os segredos de uma vida produtiva? Eu vou te ajudar na resposta. Nós somos mordomos, administradores e despenseiros de Deus. Pastor, o que isso significa? Lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 42, diz: disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? 1 Coríntios 4:1, portanto, todos devem nos considerar servos de Cristo, diga assim, administradores dos mistérios de Deus. Olha para quem está ao teu lado, diga assim, muito prazer, eu sou mordomo do Senhor, eu sou administrador dos mistérios de Deus. Amados, que coisa maravilhosa. E quando nós falamos de mordomia, o que é o princípio da mordomia? É nós usarmos os recursos que Deus colocou à nossa disposição. Os recursos que Deus colocou em nossas mãos. Deus deixou para nós recursos disponíveis. E você é um administrador desse recurso. Deus nos dá muitos recursos, como nós falamos inicialmente, a terra é um deles. Mas há um outro recurso muito precioso que Deus nos deu. E o nome dele é, diga assim, tempo. Amém? E uma reflexão. O Senhor tem nos dado esses recursos e nós estamos aqui para administrarmos. A reflexão é,
como nós estamos gastando o tempo que o Senhor nos deu. Como nós estamos usando o tempo. Uma pessoa, quando ela chega ao final da sua vida, quando ela chega no leito de morte, tudo que ela quer naquele momento que é tempo, mas ela não tem mais. Mas o Senhor nos deu esse tempo. E a produtividade é nós realizarmos o máximo com aquilo que temos. É maximizar o potencial das nossas vidas. E esse potencial, diga assim, Deus colocou em mim. Diga, Ele colocou na terra do meu coração. Você crê que o teu coração é um potencial maravilhoso para tudo aquilo que Deus quer semear na tua vida? E eu quero falar algo ao teu coração, preste atenção. Diga assim comigo, Deus é responsável por aquilo que tem dado a você. Então aquilo que Deus tem te dado, diga assim, Ele é responsável. Mas não para por aí. Tem a segunda parte. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, mas você é responsável por aquilo que você faz com o que Deus tem lhe dado. É forte, não é? Deus é responsável por aquilo que Ele tem nos dado. Mas nós somos responsáveis por aquilo que nós temos feito. O que nós temos feito, por exemplo, com o tempo. Nesta palavra, o objetivo é nós aprendermos como que Deus mede a produtividade na perspectiva da palavra. Ou então, o que nós devemos fazer para ter uma vida frutífera. E para isso eu quero fazer aqui uma pergunta. Nesta noite, aqui na IBA, quem quer ter uma vida produtiva? Está fraco, deixa eu ver, quem aqui quer ter uma vida produtiva? Glória a Deus. Agora, a definição de Deus sobre produtividade é diferente daquilo que nós vemos no mundo. No mundo, a produtividade muitas vezes ela está relacionada a sucesso. Se nós falarmos na perspectiva do mundo, quem pode me dizer aqui pelo menos um exemplo sobre sucesso na perspectiva do mundo? Dinheiro, que mais? Fama, que mais, irmãos? Status, vamos lá, irmãos. Carreira, viagens, tudo isso seria status, sucesso, produtividade na perspectiva do mundo. Mas diga assim, glória a Deus, porque eu não sou do mundo. Amém? Quem nós somos? Uma terra fértil que está recebendo a palavra viva, verdadeira e poderosa do Senhor para gerar frutos. Na perspectiva da palavra de Deus e do Senhor, para Deus, definição sobre produtividade é frutificação. Amém? Então, o que é sucesso para o mundo, para Deus é frutificação. E eu queria te convidar a ler o texto que está em João 15:16. Amados, essa palavra é maravilhosa, porque nós precisamos andar na contramão do mundo. Os nossos valores são outros, os nossos princípios são outros. Diga, eu ando pela palavra. Amém? João 15:16 diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi, eu os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Não fostes vós que me escolhestes, mas o Senhor diz, eu vos escolhi e eu vos designei. O Senhor nos deu uma missão, um envio, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, nós podemos afirmar,
Deus mede a intimidade com Ele pelos frutos dessa comunhão. E o primeiro fruto que nós geramos, diga assim, é fruto de arrependimento. A palavra nos diz: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Esse arrependimento é uma conversão de 180 graus. A minha vida estava indo por um caminho, mas através desse arrependimento, dessa conversão, a minha vida ela toma outro rumo. E esse arrependimento, ele é verdadeiro, porque ele é um fruto. Esse arrependimento é o quebrantamento do coração, não daquele que tem um remorso, mas daquele que se arrepende do seu pecado. Ele se quebranta e ele entrega a sua vida ao Senhor. O segundo fruto, diga assim, é o fruto do Espírito. Diga, fruto do Espírito. Qual foi o primeiro fruto? De arrependimento. O segundo, do Espírito. Gálatas 5:22 diz sobre as obras da carne, e ela fala sobre os frutos do Espírito. E são 9 características desses frutos. Vamos lá? Diga assim, primeiro fruto do Espírito: amor. Diga alegria. Diga paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós temos esses frutos do Espírito, eles vão refletir o caráter de Cristo em nós. Olha que interessante. Gálatas 5 então fala das obras da carne, e fala também dos frutos do Espírito. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre os dons do Espírito, mas eles são diferentes. Os dons do Espírito falam do poder de Deus agindo em nós, como o dom de orar em línguas, o dom de visão, de interpretação de sonhos, o dom de revelação, a palavra de conhecimento. Mas os frutos do Espírito, eles representam o caráter de Cristo em nós. E o terceiro fruto, para nós darmos aqui sequência, é o fruto de outro cristão. Diga assim, quem ganha almas é sábio. Olha que chocante essa frase. Eu estava lendo essa frase na escola de líderes. E se você não está fazendo a escola de líderes ou de discípulos, assim que tiver matrícula, faça. Porque é um aprendizado maravilhoso. E eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de poder dar aula, porque a gente dá aula e a gente aprende junto, não é? E diz assim, a prova de qualquer vida cristã é a multiplicação desta vida em outros. Aleluia! O cristão, qual é o fruto que ele gera? Outro cristão. E esse é um fruto que o Senhor espera de nós. Então, amados, nós estávamos brincando, falando aqui pela manhã, foi verdade, o que a gente vai poder fazer nos céus, né? Amados, como que vai ser os céus? Nós estávamos aqui louvando, o louvor aqui foi um ensaio. Lá nós vamos louvar o Senhor juntamente com os anjos. Pastor Eliton, vai ser glória sobre glória. Vai ser maravilhoso. Eu creio que muitas coisas nós vamos fazer nos céus. No céu, mas tem uma que nós não vamos fazer. A pastora Ana comentou que de manhã falou do churrasco. Tem uma coisa que a gente não vai poder fazer no céu, pecar, mas aqui também não pode. O que nós não vamos poder fazer nos céus? Ganhar vidas para Jesus, porque todos que estiverem no céu já são salvos. Então, irmão, qual é o único lugar que nós podemos ganhar vidas? Aonde, amados? Aqui na terra. E esse é um fruto que o Senhor deseja colocar sobre a tua vida.
O quarto fruto é o fruto do ministério. Que fruto é esse? O fruto do ministério é o serviço a Deus, mas é também servir as outras pessoas. É você servir aos irmãos, agregando na vida de outra pessoa, edificando. E como que nós podemos servir a Deus no ministério? Usando o nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro. Olha que interessante o texto de Lucas. Você pode abrir lá? Lucas 13, versículo 6. Lucas 13, versículo 6. Tem tantas palavras que falam sobre frutos, sobre árvore na Bíblia. Mateus 7, Jesus disse que pelos frutos vos conhecereis. Que uma árvore boa, ela produz bons frutos. E é isso que o Senhor fez em nós. O Senhor nos fez árvores frutíferas. Lucas 13, 6 diz assim: então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes procurar frutos nela, mas sem sucesso. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Aí ele deu uma ordem: corte a figueira, pois ela só está ocupando espaço no pomar. Misericórdia. O jardineiro respondeu: Senhor, deixe-a mais um ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Diga assim: mas se não der, mande cortá-la. Amém? Eu queria que você prestasse atenção nisso. O Senhor não te fez estéril. O Senhor não te fez infrutífero. Você crê nisso? Essa palavra, como semente, ela está caindo nessa terra fértil. Levante as suas 2 mãos no seu lugar. Diga assim: o Senhor não me fez estéril. O Senhor não me fez infrutífero. Feche os seus olhos por um instante. Comece a pensar áreas da tua vida que talvez você não esteja sendo fértil. Talvez seja no teu casamento, talvez no seu ministério, na sua vida profissional, na relação com os seus filhos. E talvez o diabo esteja te atormentando com acusações, com jugo. E talvez você esteja até abatido e desanimado, porque você gostaria de ter frutos, mas você não tem. Eu oro e profetizo sobre a tua vida, que essa palavra está penetrando o teu coração, e que este coração é uma terra fértil. E eu profetizo que o Senhor hoje toca a tua vida, ativa o teu espírito pela palavra que está sendo implantada em você, e pelo poder do Espírito Santo de Deus, da graça que opera em ti, o Senhor te fará árvore frutífera, e você dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um, e tudo aquilo que as tuas mãos fizer prosperará. Aonde você colocar as plantas dos pés, o Senhor te dará por herança. Bendito será o entrar, bendito será o sair. Essa é a palavra e o poder de Deus sobre ti. Seja frutífero em nome de Jesus. Aleluia. Então vem a primeira pergunta: como frutificar? Abra por favor a tua Bíblia em Jeremias, no capítulo 17, Jeremias. E quando nós falamos das árvores, irmão Edgar, cada árvore tem um tempo, não é verdade? De frutificar. Tem um ditado árabe que diz que quem planta tamareira não colhe tâmara.
uma tamareira, né, na região do Oriente. A tâmara, ela é uma fruta muito doce, né, a frutose dela. É interessante que no Brasil a gente vê muita banana, e você vai lá em Israel, você vê muita tâmara. Se você for comprar uma tâmara aqui, ela é muito cara, chega a ser mais de R$ 50 o quilo. Mas lá em Israel, quando você se assenta à mesa para almoçar no restaurante, os garçons, eles sempre vêm com jarra de água, a água lá é de graça no restaurante. Se você quiser comprar garrafinha, você compra, mas a água é de graça. E no final do almoço, eles sempre servem uma travessa com tâmara. Porque a tâmara é um fruto bendito, precioso daquela terra. E lá em Deuteronômio, leia depois Deuteronômio 8, Deus falou para aquele povo, lá na época da lei: eu vos levei para o deserto para saber o que estava no seu coração. O pastor Ricardo, ele sempre falou muito bem, porque o coração de todo problema é o problema do coração. E o Senhor disse: eu vos levei ao deserto para provar o seu coração. Mas o Senhor afirma: eu não te deixei passar por fome, eu te dei do maná, eu te dei cordonizes, a sandália nos pés não ficaram pequenas, a roupa não se estragou. E ele fala: eu te levarei a uma terra que mana leite e mel. E uma tamareira, ela chega a durar, depois que você planta a semente da árvore, ela chega a durar 70 anos para produzir o primeiro fruto. Existem tecnologias hoje de agricultura para antecipar esse tempo. Mas há uma verdade nisso. Nós lemos na oferta: o que o homem plantar, ele também colherá. Nesse fundamento, o que faz funcionar a lei da semeadura é quem estabeleceu o princípio, que é o nosso Deus, e Ele é fértil, Ele gera, Ele é produtivo, e Deus nos fez árvores frutíferas. Talvez você esteja ansioso porque passou um tempo e você não colheu, mas Eclesiastes diz: pela manhã lance a sua semente, à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Mas uma certeza nós temos: pela fé, tudo o que eu plantar no Senhor, Ele me dará colheita. E eu profetizo: o Senhor trará um tempo de colheita poderosa na tua vida, em nome de Jesus. E Jeremias 17:7 diz assim: feliz é quem tem dinheiro. Hã? Não? Diga: feliz é quem confia no Senhor. Diga: cuja esperança é o Senhor. Como que Ele é? É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e as suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Aleluia! Aleluia! Oh, meu Deus! Irmãos, tem tanta coisa para falar, mas não dá tempo. Eu anotei mais coisas aqui. Se você ler depois, lá em Isaías 55, fala que como a terra seca ela anseia por água, fala sobre a neve e a chuva que cai, ela não voltará para o Senhor vazia. E aí ele diz: assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará vazia, sem antes cumprir o propósito daquilo que ela foi designada. Jesus é o verbo vivo de Deus, Jesus é a palavra, e a palavra de Deus hoje, ela quer encontrar aqui na Iba uma terra fértil, um coração sedento, para que essa semente, ela seja plantada em nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Se nós lermos lá no livro de Salmos,
Vamos ver lá, Salmo 1, versículo 2 e 3. Quando que é a festa da colheita? Quando? 24/11, nós teremos muitas colheitas nas nossas células, muitas vidas vão se achegar, vidas serão convertidas, salvas, curadas, libertas, casais, jovens, crianças, homens, mulheres, em nome de Jesus, nós teremos frutos diante dele, como nós vivemos aqui no United, até que ele venha, amém? O Salmo 1, versículo 2, olha que diz aqui, irmãos: pelo contrário, tem prazer na palavra do Senhor, diga assim, e nela, medita de domingo e na célula. Então não é só no domingo e na célula? Quando que é? Dia e noite. E como que ele é? Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo, suas folhas nunca murcham, diga assim, e tudo que ele faz, prospera, aleluia, aleluia. Então, como frutificar? Diga assim, cultivando raízes profundas. Diga, as minhas raízes precisam ser profundas. A semente caiu no solo rochoso, por não ter profundidade, ela secou. E como nós podemos gerar raízes profundas? Em Efésios 5:15, diz assim, diga, portanto, vede prudentemente o tempo, vede prudentemente como andais, diga, não como nécios, e sim como sábios, diga, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo é aproveitar cada oportunidade. Eu não falei lá no início que nós somos mordomos, administradores dos recursos de Deus? Deus é responsável por aquilo que Ele te dá, e nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos daquilo que Ele nos deu. E Ele nos deu tempo, e nós temos que remir o tempo, aproveitar cada oportunidade. Remir o tempo tem o significado de ter poder sobre o tempo, de resgatá-lo, de usá-lo com sabedoria para as coisas que verdadeiramente são importantes. Como que nós cultivamos raízes profundas? Diga assim, tempo com Deus e com a sua palavra. Amém? Sabe o que nós precisamos fazer hoje? Diga, eu preciso mudar a minha agenda. Coloque prioridade na tua agenda, tempo com Deus. Amém? Em segundo lugar, para sermos frutíferos, diga, eu preciso eliminar as ervas daninhas. Diga assim, são as coisas que sufocam a minha agenda, a tal ponto que eu não tenho tempo de ser frutífero. Sabe o que é isso? É quando nós apenas vivemos para se divertir. É quando nós vivemos apenas para a recreação. É quando a nossa agenda, ela está totalmente focada no trabalho, no ganhar o dinheiro, não é? Porém, a preocupação do trabalho, da riqueza, o Senhor Jesus, Ele mesmo disse, sufoca a semente que é lançada. Muitas vezes nós recebemos a palavra, mas por falta de uma agenda, nós não temos tempo para regar essa semente. E nós regamos essa semente com louvor, com adoração, com a oração. Nós regamos com a fé. Amém? Então é muito importante nós termos esse tempo com Deus e nós eliminarmos as ervas daninhas.
E em terceiro e último lugar, para sermos frutíferos, diga assim: eu preciso regar constantemente a semente. Agora sim, vamos ler lá em Isaías 55, versículo 10. Aleluia. Isaías 55, versículo 10. Acharam? Diga: a chuva e a neve descem dos céus, e na terra, diga assim, permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. A palavra do Senhor, ela não volta vazia. E ela está sendo hoje liberada sobre a tua vida. Amém? Como numa outra tradução, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Eu queria te convidar a ficar em pé aí onde você está. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Nós vamos nos assentar à mesa do Senhor, mas antes eu queria fazer uma oração com vocês. Sabe, amados, essa palavra eu venho assim meditando nela, já tem aí uns 2 meses, uns 3 meses. E quando o pastor Ricardo me deu a incumbência de estar aqui ministrando, isso é uma grande responsabilidade. É com muito temor que eu sempre subo aqui para pregar a palavra. Meu coração muitas vezes ele começa a palpitar mais rápido, ele fica acelerado. Se eu tivesse que dar aula numa faculdade, numa escola, falar de qualquer assunto, eu não ficaria tão nervoso. Há uma seriedade muito grande quando nós falamos da palavra. E é com muita responsabilidade e temor diante do Senhor que eu falo ao teu coração. Eu creio fielmente nessa palavra, que o Senhor nos fará fecundos, frutíferos. Não que você não seja, mas o Senhor está ministrando no teu coração que você vai frutificar a 30, a 60, a 100 por 1, de forma abundante. Você vai orar por pessoas e elas serão curadas fisicamente. Você vai falar do amor de Jesus, o Senhor vai te dar revelação do que aquela pessoa tem passado, palavra de conhecimento, e pessoas vão chorar diante de ti dizendo: eu quero esse Jesus. E eu oro e profetizo que isso vai acontecer também na sua casa. Amados que você conhece, que ainda não se entregaram ao Senhor, o Senhor vai trazer esse fruto sobre a tua vida. Os frutos são espirituais e eles se manifestam de forma material. E eu queria que você colocasse a mão no teu coração, que é a tua terra, e que você agora ore ao Senhor. Que você agora ore ao Senhor, que você feche os seus olhos e com fé, com convicção, naquele que é o autor e consumador da nossa fé,
você diga: Senhor, talvez eu tenha andado como uma árvore estéril, uma árvore infrutífera. Eu até já gerei frutos na minha vida, mas hoje eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé no meu coração, e no teu nome, no teu poder, eu creio, Senhor. Eu creio que eu posso frutificar. Comece a profetizar sobre a tua vida, áreas que você vai frutificar. Eu profetizo que você vai frutificar no teu casamento. O teu casamento será um casamento frutífero. Frutífero. O teu casamento será tão bendito que vai abençoar outros casais, pelo testemunho, pela vida de Deus, pelo milagre de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro e clamo, Pai, nesta noite, que nós não teremos no nosso meio árvores infrutíferas, que o teu povo não é um povo estéril. Tu és o nosso Deus, Tu és um Deus frutífero, Tu és um Deus que gera, e o Senhor levanta hoje no nosso meio árvores frutíferas, que frutificarão a 30, a 60, a 100 por um, no ministério, na família, no trabalho, nas finanças, na saúde, no corpo, na vida espiritual. Aonde colocar as mãos, prosperará. Quebra hoje, Senhor, toda esterilidade, toda vergonha, e traz hoje fertilidade no meio do teu povo, em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a tua vida o Salmo 92: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Rabacoire chore baras, ricaia rabachoire baras. Aleluia. Coloque a mão no teu coração e diga assim: Senhor, ore após mim todos e diga assim: Senhor, eu ouvi a tua palavra e ela gerou fé no meu coração, e eu creio que tu és o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida a ti. Escreve o meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e salva-me, Senhor. Pai, eu andei nos teus caminhos, mas me afastei e me desviei. Arrependido eu volto para o braço do Pai, para a casa do Pai. Coloca um anel no meu dedo e sandália nos meus pés, porque o teu filho volta, em nome de Jesus. Acende as luzes, por favor. Eu queria que todos, por favor, todos fechem os seus olhos com muita liberdade. Você ouviu essa palavra e você fez esta oração junto comigo pela primeira vez. Levante a tua mão no teu lugar. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Você que levantou a tua mão, sai do teu lugar e vem aqui à frente, por favor. Eu quero orar por vocês. Venham aqui à frente. Eu estou te esperando aqui para orar junto com você e por você, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus.
Vem aqui, meu amado. Fica aqui de frente para mim. Fica de frente para mim. Isso. Glória a Deus. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Toca essa vida, Senhor. Toca o teu filho com teu poder. Fica aqui de frente para mim. Virado. Isso. Você também, meu amado. Vem aqui. Vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus. Abençoa esses jovens, Senhor. Eles são árvores frutíferas. Escreve o nome deles no livro da vida. Tira toda a esterilidade. Traz sobre eles o teu poder, a tua unção, a tua vida. Cobre eles com teu sangue, Senhor. Abençoa, Deus, o teu filho. Toca a vida dele com teu amor, com a tua paz, com teu perdão. Quebra e desfaz hoje todo jugo. Sobre ele está o teu perdão, está uma nova vida. Escreve este nome no livro da vida, Pai, e faz o teu filho uma árvore frutífera. Abençoa a tua filha. Toca com teu poder, com teu amor. Derrama sobre ela a tua unção e a tua salvação, em nome de Jesus. Olha, vocês são amados do Senhor. E é assim mesmo. Essa emoção, ela não é carnal. É o Espírito de Deus que provoca isso em nós. Realmente o coração acelera. E vocês estão aqui recebendo o Senhor. E vocês fazem parte de uma família, a família de Deus. E uma parte dessa família está aqui. E eles querem também abraçar vocês, se alegrar com vocês, para que a gente possa caminhar juntos e ser igreja. Eu vou contar até 3. Quando eu falar 3, eu queria que vocês, por favor, se voltassem para trás. E essa família está aqui para dar um abraço em vocês. Amém? Vamos contar? Até 3? Vamos? 1, 2, 3. Aleluia! Glória a Deus! Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Aleluia! Eu te amo. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Os nossos amados, eles vão pegar aqui a bandeja dos elementos da ceia e eles vão servir a vocês em amor. Nós vamos nos assentar à mesa do Senhor. E é com muita alegria, porque aquelas mulheres foram no túmulo de Jesus e elas ouviram uma voz: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado, que é partido por vós. Você vai receber os elementos nas tuas mãos. Receba em oração, em adoração ao Senhor. E se porventura você talvez viveu algo na tua vida que tem te entristecido e você tem sido acusado, o apóstolo Paulo nos ensina: analise o homem a si mesmo, depois coma e beba desse cálice. Se for necessário, como foi ministrado hoje, o fruto de arrependimento, você peça perdão ao Senhor, quebrante o teu coração diante dele, mas não deixe de você participar da comunhão, da mesa do Senhor. Aleluia. Deus enviou seu filho amado
Levante o pão na tua mão, agradeça ao Senhor, adore ao Senhor. Esse é o sacrifício do Senhor. O seu amor naquela cruz está consumado. De uma vez por todas, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi ferido em nosso lugar. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Agradeça ao Senhor, coma deste pão, adorando, celebrando ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. O apóstolo Paulo diz: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: diga, este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Aleluia. Levante o cálice na tua mão, adore ao Senhor, celebre a sua vitória, celebre a sua ressurreição, a sua vida. Pai, nós te adoramos, nós celebramos a tua ressurreição, e aqui está a tua igreja que foi comprada por um alto preço, pelo teu sangue. Pai, nós te amamos, nós te adoramos, nós te agradecemos pelo teu sacrifício, pela tua entrega. A tua palavra diz em Isaías: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e aqui nós estamos, o fruto da tua entrega, do teu sacrifício. Bebamos o cálice da vitória até que ele venha. Aleluia! Deus, levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que você saia daqui marcado pela palavra do Senhor para frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Vá debaixo desta unção, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Aleluia.